Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia, e nós vamos estar então continuando a estudar sobre os seres vivos. Na unidade curricular da apostila de estudo de vocês, sobre seres vivos. Então, qual que é o objetivo de hoje? Estudar regras de nomenclatura científica, né? Nós vamos então aprender nesse tópico como se escrever o nome de um organismo, né? Existem as regras de nomenclatura, né, que nós precisamos seguir as normas, né? Nós precisamos seguir as normas, né, dessas regras para a gente poder escrever o nome corretamente dos organismos. Então, por exemplo, existem, né, nessas regras alguns princípios, né, que são princípios básicos, que, por exemplo, para se ter escrever o nome de uma espécie, né, que eu coloquei como exemplo aqui, o mosquito, né, o Aedes aegypti. Esse mosquito, né, ele tem o nome dele binominal. Esse nome binominal, a gente diz que é o nome da espécie toda, né? Então, se perguntar, né, qual que é a espécie é a Aedes aegypti. Então, a gente sabe que existe Aedes, que é o gênero, né, que a gente chama ele de gênero, ou epíteto genérico. E o aegypti, que é o nome que a gente diz que é espécie, né? A gente chama ele de epíteto específico, tá? Então, sempre é assim a forma de escrita, né, de um organismo. E nós sabemos que esses nomes sempre vão ser apresentados em latim, né? Então, desde aqui do século XVIII, né, foi então definido ali que todos os nomes seriam escritos em latim. Mas por que isso? Para poder definir uma única língua para se escrever o nome desses organismos, né, no mundo todo, né, para não ter nomes diferentes, por exemplo, em cada país se chamar cada um, né, de um nome diferente, né, uma vez que nós temos no Brasil a língua portuguesa, né, na Europa se fala, né, em alguns países espanhol, italiano, né, então tem também a língua inglesa, né, em outros países. Então, para se definir que seria correto, né, a forma de pronúncia, de escrita, definiu então que todos os nomes científicos seriam então na escrita, né, e na fala latim, porque a gente sabe que a língua latim, né, é uma língua, né, empregada há muito tempo, né, é uma língua morta, né, então se fez necessário, né, definir dessa forma, tá? Então a nomenclatura universal científica, ela foi fundamentada em regras internacionais, né, e ela passou a ter validade a partir de 1901, né, bem no início do século XX. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente observa, né, que existem os nomes científicos, né, que nós acabamos de aprender como que se escreve, né, esses nomes. Então, eu tenho aqui Canis lupus, né, que foi o exemplo que nós aprendemos na nossa aula anterior, a forma de classificar, né, esse grupo aqui. Então, aqui a gente tem de novo, né, o lobo, nós temos aqui um cão. Se não tivesse a forma escrita científica, né? Então, por exemplo, quando eu chamo em inglês o cão, eu chamaria o cão de dog, né? Lá nos Estados Unidos. No Brasil seria, né, cachorro, cão. Agora a gente tem uma língua, né, definida aqui, que é a língua latim, para que nós possamos escrever e falar o nome desses animais. Esse exemplo que eu coloquei aqui, para a gente poder entender um pouquinho, pegar o gancho até da última aula, nós aprendemos, por exemplo, que carnívora é uma ordem. Todos esses animais aqui estão dentro da mesma ordem, carnívora, né? E eles fazem parte do mesmo reino, que é o reino Animalia. Quando a gente vai, então, reduzindo o número de grupos, né, desses animais, a gente vê que eles já se separam por famílias, né? Então, aqui a gente tem uma família, né, diferente, né? A família, por exemplo, da lontra é diferente da família aqui onde está cão, né, e onde está o lobo, né? E depois já tem o que aqui? O gênero, né, que é aquele epíteto que nós aprendemos anteriormente, que é o genérico. E depois nós temos, então, o nome da espécie, né? Então, a gente tem aqui já o nome científico, né, de cada espécie que está apresentada aqui nesse exemplo. Existem também nas regras de nomenclatura, né, algumas colocações que é a forma de você
representar esse nome, né? Então, sempre que você for escrever um nome científico, né, como a gente aprendeu no slide anterior, nós vamos entender e a gente vai aqui aprender que eles precisam estar em destaque. Pode ser em itálico, né? Pode ser em negrito, pode ser sublinhado, né? Então, a gente sempre que apresentar um nome, uma nomenclatura científica de um organismo, ela tem que ser apresentada dessa forma, ok? Bom, e sempre tem que ser a nomenclatura científica, né, binominal ou binomial, também está correto chamar dessa forma, né? E apresentar sempre assim, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, Felis catus, né? Que é o nome científico de gato, tá? Existem outras normas dentro da nomenclatura científica que, por exemplo, para eu escrever um nome, né, científico, eu sei que a primeira letra, quando a gente fala do gênero, né, ela vai estar maiúscula. E já o nome da espécie, né, desse epíteto aqui, vai estar em minúscula. Tem que ser em letra minúscula, é uma regra isso, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo de a Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná. Esse é o nome científico dele e a forma correta de escrever é assim, tá? Então sempre o primeiro nome é com a primeira letra maiúscula, ok? Uma outra regra que também tem, por normas científicas, né, de escrita, por exemplo, normas para você escrever, né, um TCC, uma tese, você sempre tem que apresentar os nomes científicos corretamente e apresentar quem foram, né, os pesquisadores, né, os cientistas que descreveu essa espécie. Sempre apresentar dessa forma e também colocar qual foi o ano que foi descrita, né, a espécie tal. Também tem outra regra que a gente precisa seguir e conhecer também essa regra, que é saber que existe também a forma de se escrever representando, né, uma subespécie. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo de Ré americana alba, né, que é um exemplo de ema branca. Quando a gente fala de subespécie, ela vem escrita no meio, né, então aqui a gente tem Ré americana, né, americana vai ser uma subespécie, né, de Ré, e a forma de escrever sempre vai ser assim, ela no meio com letra minúscula. A subespécie, né, como que a gente caracteriza ela? Ela foi descrita com uma característica, né, um pouco diferente daquela que já existia, né? Então, existia a Rhea alba, né? Então, foi incluída ali, então, uma subespécie, porque encontrou-se uma outra, né, um outro organismo que é semelhante a ele, mas com algumas características diferentes. Então, se incluiu ali uma subespécie. Uma outra identificação super importante, né, da nomenclatura é o subgênero. Então, se no nome, né, do organismo, que a gente já aprendeu que tem que ser nome, nomenclatura científica, a primeira letra maiúscula, a segunda letra pode ser o nome da primeira letra de espécie, pode ser minúscula, e que tem que ser itálico, sublinhado ou negrito. Agora a gente também aprende subgênero. Se tiver um subgênero dessa espécie, se existir o subgênero dessa espécie, ele precisa estar em letra maiúscula e tem que ser entre parênteses. Então, aqui a gente tem um exemplo de Rhipicephalus boophalus micrópolis. É um carrapato que parasita bovinos, né? Então, um histórico, né, desse organismo aqui. E mais ou menos a partir de 2002, um grupo de pesquisadores identificou por estudos moleculares, né, estudando o DNA desse carrapato, que ele era diferente, né, diferente daquele grupo onde ele estava inserido, né, porque o nome do carrapato era Boophalus micrópolis. A partir do momento que identificou que o seu DNA, ele tinha, né, uma diferença ali, conforme já estava descrito, eles compararam com outro gênero que já existia, que é Rhipicephalus, e incluíam, então, o carrapato Boophalus micrópolis dentro, então, do gênero, né, de Rhipicephalus. Inicialmente, foi obrigado, né, a usar essa nomenclatura, onde não se perdeu o nome antigo, que é Boophalus, né? Alguns pesquisadores até hoje utilizam dessa forma, mas alguns já se utiliza
Rhipcephalus micrópolis. Mas a forma correta, né, de citar o nome desse organismo é colocando o subgênero entre parênteses, né? Então, nós aprendemos nessa aula a escrever o nome dos organismos, né, da forma correta, como, né, a gente encontra na nomenclatura científica, né, continuando da aula anterior, que a gente aprendeu sobre taxonomia. E a gente, então, agora vai aprender nas próximas aulas, né, quais são, então, as características dentro, por exemplo, do reino Animalia, né? Então, a gente vai conhecer quais são esses organismos que fazem parte do reino Animalia. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula, né? E até mais!